Olá, tudo bem? Sou eu, a Natiele Medeiros, e trago uma pauta muito importante hoje, uma reflexão muito bacana. Então fica aí comigo e solta a vinheta. Então, a pauta de hoje que eu venho trazer para você é relacionado a pessoas tóxicas. Geralmente tóxico designa que ou que produz efeitos nocivos ao organismo ou no organismo. Então, pessoas tóxicas são pessoas que causam um mal, são pessoas desagradáveis, pessoas consideradas, intituladas como ruins, que causam um mal utilizando de violência emocional, psicológica, muitas vezes também física sobre o outro. E ela tem um poder de influência muito grande sobre o outro. E aí algumas pessoas perguntam, como essas pessoas agem? E o que são essas pessoas tóxicas? Como elas agem? São pessoas que possuem características, deixando bem claro de antemão que a gente não pode sair denominando qualquer pessoa como pessoa tóxica, partindo do conceito de que nós também, nas características que eu irei falar para você, nós também temos algumas características tóxicas em alguma fase das nossas vidas. Então, pessoas tóxicas são pessoas com as seguintes características. São pessoas que elas costumam ser um pouco egoístas, são pessoas que têm dificuldade de olhar pela perspectiva do outro, então ela não tem empatia. São pessoas possessivas, são pessoas ciumentas, são pessoas que elas sempre acham um culpado para que elas se encontrem na circunstância que elas estão. Dentro dessas características também estão as pessoas que elas se tornam pessoas negativas, são gananciosas, são arrogantes, são fofoqueiras, são pessoas que têm uma facilidade de mentir muito grande e muitas vezes acreditam na própria mentira. Então, para questões mais profundas, só um profissional, claro, da área de psicologia, né, da psiquiatria, que pode dar um olhar amplo em relação a isso. Mas, de uma forma bem superficial, são pessoas com essas características. Lembrando que algumas daqui eu acabei de falar, algumas que eu acabei de falar para você, você pode até tê-las, mas a questão é se essas características você está impondo essas suas atitudes sobre a vida de outras pessoas. E se você estiver fazendo isso, eu te aconselho imediatamente, se isso você percebe, não anule isso, não diga, eu só estou agindo assim nesse momento, mas se você tem uma frequência dessas características e você percebe que você manipula o outro, você tem uma noção de si mesmo, tem uma autocrítica, você se conhece e percebe alguma dessas atitudes, não desconsidere, por favor, procure uma ajuda psicológica, até porque essas pessoas tóxicas, elas são tóxicas inclusive para si mesmas. Ela não só prejudica o outro, mas também a si. A gente costuma ver muito em evidência, e é um número muito alto de violência contra a mulher, né? Mas a gente sabe que nos lugares de trabalho, na academia, né? Nos estudos, em qualquer lugar que você esteja, você tenha encontrado, ou até no seu círculo de amizade, você tem uma pessoa que ela é tóxica perto de você, né? Uma pessoa que ela te limita, que ela não te apoia. Quando você demonstra ter uma confiança sobre alguma atividade, ela é aquela pessoa que diz, olha, se eu fosse você eu não faria não, porque, né, vai que dê errado. Ela sempre tem uma perspectiva diferente. E a questão da fofoca é porque realmente ela não sabe discernir o que aí é uma falha de caráter realmente, que ela pode utilizar de assuntos infundáveis, que ela não separa entre o que é realmente real e o que não é. E aí traz uma consequência muito ruim para a pessoa a qual ela levanta essa situação. Então, é algo muito forte, é algo muito profundo, mas que é importante que você veja essas características para que você possa identificá-las ao seu redor. De certo, algo muito importante é a questão delas serem muito controladoras. Elas não gostam que você saia, que algo saia do controle delas. Elas gostam de ter o controle, de ter tudo ali, as estratégias, tudo o que elas pensam, elas gostam de ter ali ao controle delas.
porque até um ato é uma característica que se liga, que é em questão à manipulação. Então, você não pode manipular algo que você não tem controle sobre aquilo. Então, eu já falei com você, já falei pra você o que são pessoas tóxicas, são pessoas desagradáveis, são pessoas que têm um caráter duvidoso, são pessoas manipuladoras, geralmente têm essa característica manipuladora, são fofoqueiras, têm uma facilidade para mentir, têm uma dificuldade de assumir seus próprios erros, então sempre ela vai manipular do fato de que ela sempre vai colocar a culpa na outra pessoa, ela nunca vai assumir a culpa, ela não tem essa facilidade de assumir a culpa. Tem pessoas que agem de forma racional e tem pessoas que agem de uma forma inconsciente, elas não têm consciência de que essa atitude frequente delas está fazendo mal ao outro. Então, agora entra a seguinte questão e última que eu quero trazer para você. Ah, Natiele, agora eu sei quem é, como são as características dela, mas como eu vou fazer para lidar com elas? Geralmente, elas gostam de embates. Elas gostam de embates que elas sempre se colocam numa postura de vítima ao ponto de fazer você se sentir culpada por ela estar nessa situação. Então, a questão é nunca entrar num confronto, ainda mais relacionado à sua característica, à sua personalidade. Se você sabe quem você é, se você se conhece, se você sabe que você não é capaz de realizar tal atividade, ou se você percebe que aquele contexto a qual ela está se colocando não é realmente assim, então aí também entra, além de você se conhecer e você resistir, entrar em embates com ela, para provar algo relacionado ao que você sabe sobre si mesmo, é também o fato de você ter uma conversa sincera e dizer, olha, eu não vejo dessa forma, a situação que você me contando, o contexto, eu vejo dessa tal forma. Então, você jogar limpo com essa pessoa também é muito válido. Para você que tem características como a que eu falei e são muito fortes, muito evidentes e você percebe que ela também te faz mal depois de você tomar essa atitude, você se sente mal com isso, então talvez é válido você procurar uma ajuda psicológica, terapêutica para te ajudar nesse processo. Se você está no local, agora o que eu vou fazer, Natiele? Se você está no local, lembra que eu falei entre você conviver e você se afastar? Tem pessoas que são assim, que é fácil de você se afastar dela. Você só vai ver aquele momento e depois você vai para casa, você não vai encontrar ela novamente. São aquele tipo de pessoas que você fala, graças a Deus eu só encontro no final do ano. Ou nem isso, eu não vou encontrá-la de novo. Você não é obrigado, se coloque em primeiro lugar, você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Mas tem momentos em locais de trabalho, em lugares de trabalho de equipe, em que você tem que ficar convivendo com aquela pessoa. E muitas vezes ele até é teu encarregado, ele é teu superior, então você tem que conviver. Então o conselho que eu te dou hoje é o seguinte, que você tente falar aquilo que é necessário para o trabalho, para que você tenha sempre na sua característica pessoal, ter empatia de que aquela pessoa, às vezes, ela tem noção ou ela tem prazer daquilo que ela faz, mas ela também pode não ter noção. E reduza o tempo que você passa com essa pessoa. Responda aquilo que é necessário, converse aquilo que é necessário correspondente ao trabalho, para o bom desenvolvimento daquilo que vocês estão fazendo, mas você reduza ao máximo e responda, tenha o contato que é o que é necessário para você exercer aquela atividade, para a empresa ir para frente. Pronto, acabou. Então, mas que você tenha em mente quem você é, quais são os seus defeitos, qualidades, não tenha medo de enxergar isso, mas que você não venha se permitir deixar ser manipulado, deixar que essas características dessa pessoa ela venha de alguma forma te fazer algum mal psicológico, até mesmo espiritual, em que momento que toda vez que você chega em casa você está com aquela carga pesada que você não consegue ver, mas que ela está ali existente e você está cansado mentalmente. Então, para que isso não ocorra, esses são os passos. Saiba quem você é, coloque-se em primeiro lugar, evite embates onde ela vai se colocar sempre em destaque ou de sofrimento muito maior. Então, que você venha delimitar. É você que delimita, você que diz até onde o outro pode chegar, lembre-se disso. Então, eu fico ansiosa para o nosso próximo encontro e não esqueça de compartilhar e curta e comente bastante, tá bom? E se inscreva no canal. Até mais!